Olá pessoal, estamos dando início a mais uma videoaula. A videoaula de hoje nós iremos estudar a temática dos planos municipais de direitos humanos. Nós já assistimos e já analisamos e aprofundamos o conceito de globalização, o conceito de direitos humanos, o IDH e também estudamos a questão da alteridade. Esses elementos todos constituem uma tentativa de compreender a realidade na qual estamos inseridos. E é neste espaço, neste contexto, em que ocorre a educação. E é por isso que nós estamos tentando, a cada videoaula, e compreendendo e, ao mesmo tempo, articulando uma videoaula com a outra, para que a gente tenha uma compreensão de como ocorrem as relações sociais e as suas vinculações e conexões com os fatores econômicos, fatores políticos, religiosos e mesmo espacial. E nós também tivemos uma compreensão de que o Brasil não é homogêneo, é heterogêneo. E na videoaula passada, nós observamos que nem o município é homogêneo, ele também é heterogêneo, porque ele é constituído de vários territórios, do território das religiões, do território da educação, da saúde, da assistência, do espaço físico, da rua onde você mora, do seu local de trabalho. Então, o município é um espaço menor, micro, é uma unidade federativa mais complexa, constituído de múltiplos territórios. E é ali que nós agimos. E é ali que nós temos que pensar o que fazer e como fazer para transformar a nossa cidade. Vamos analisar com profundidade hoje como que os planos municipais deve ser construído e deve nos ajudar a intervir na cidade para melhorar e transformar a cidade ou manter a situação se ela for uma situação boa, uma situação saudável. Nós temos algumas coisas a gente tem que melhorar e outras coisas a gente tem que manter na vida. O fortalecimento dos municípios, que é ali que acontecem os direitos humanos, ele constrói e reconstrói, se realizam onde as pessoas vivem, moram, e o município tem a missão de enfrentar os problemas sociais. Por isso, vejam vocês, é muito importante se pensar o plano de direitos humanos municipal, porque é o lugar onde a vida acontece, onde as pessoas estão. Quanto mais próximo da moradia da pessoa, do seu espaço de habitação e do seu trabalho, mais significado, mais sentido encontra as ações. E é mais fácil de atingir as pessoas que ali são vítimas das múltiplas violações, da ausência do poder público, da forma de ser atingidas na sua dignidade. E aí é importante que a gente possa olhar no micro, no espaço menor, para que possamos alterar essa situação e romper esse conjunto de mazelas que atingem as crianças, os idosos, as mulheres, e os índios e a população negra no Brasil, mesmo a pessoa com deficiência. Então a gente tem que pensar e refletir como a gente pode montar uma organização, um esquema no sentido positivo de reverter esse quadro do mal-estar que centenas, milhares de pessoas são vítimas. E em cada município isso se configura e reconfigura de uma forma. Por isso que no município se reconstrói, se refaz as perspectivas dos planos de direitos humanos, porque nós temos que estar atento nessas violações. E, ao mesmo tempo, pensar como o município enfrenta. A última versão da política ou do Plano Nacional de Direitos Humanos que nós temos, e que nós vimos isso na
na videoaula 4 ou 5, em que nós pensamos aí a política nacional dos direitos humanos. Nesse plano, que é a versão 3, lá estabelece como nós devemos pensar nos planos municipais, porque nós temos aí o plano nacional e temos que pensar no município como nós vamos criar os planos para articular todas as políticas que estão voltadas aos direitos humanos, à garantia, à defesa dos direitos humanos. Né? Vejam, o marco para as políticas públicas brasileiras, ele propicia, né, o PNDH, ele propicia as condições para um ambiente habilitador em que as pessoas podem ter vida longa, saudáveis e criativas. O Plano Municipal de Direitos Humanos atualiza o Plano Nacional. É importante se pensar nisto. Por quê? Porque o Plano Nacional, ele às vezes é amplo, ele é genérico. Tá? E quando eu penso no município, eu estou pensando nas pessoas mais próximas, onde a vida ocorre, onde a situação acontece, onde as contradições emergem, onde o sofrimento humano aparece e tem um rosto aquele sofrimento humano, e as pessoas ali elas têm vínculos de solidariedade, de amizade que ali se estabelece. Então a gente tem que olhar para o plano nacional e recriar ele no município. Esse é o nosso desafio e essa é a nossa perspectiva quando pensamos nos direitos humanos. O Plano Municipal de Direitos Humanos, vocês podem observar, a sigla é muito próxima, né? PND, e aí PND, que nós estamos pensando, PMD, que nós estamos pensando na perspectiva do município. Né? A elaboração do PMDH requer mobilização e articulação das organizações e das forças públicas. Veja, pensar um plano local, uma das qualidades do plano, né, é que esse plano seja construído com a participação de todas as pessoas, ou das forças que ali se encontram naquela cidade. Quanto mais participação tem, melhor. Vejam vocês. Fazer o plano de uma pessoa, um plano de gabinete, ele vai ter menos impacto. Porque, veja, na elaboração de um plano, quando ele ocorre do ponto de vista com a participação, e ele é com uma construção coletiva, as pessoas já iniciam um processo pedagógico, porque o Plano Municipal de Direitos Humanos, a construção dele é uma ferramenta pedagógica, porque as pessoas, todos nós precisamos aprender a conviver e a respeitar as diferenças, a entrar no campo democrático do respeito ao outro. E isso não se faz por um decreto, isso se faz por meio de um exercício pedagógico em que as pessoas vão tendo seus convencimentos. As pessoas precisam ser convencidas de que aquele direito, de que aquelas coisas faz bem, é importante. É lógico, quando isso não ocorre, às vezes precisa de uma mediação policial ou jurídica, outros instrumentos a gente acaba utilizando. Mas o bom mesmo é que as pessoas, toda a sociedade, converse, dialogue sobre as problemáticas dos direitos humanos, porque esse é um espaço pedagógico de educação, de mudança, de forma de pensar, mudança de ser, de conviver. Aqui nós estamos falando de formação de mentalidade, e formação de mentalidade ela não ocorre de um dia para o outro, é um longo processo de trabalho. Né? Nós estamos falando aqui de um campo democrático e não um campo repressivo. Tá? Então isso é longo, essa construção, então todas as pessoas têm que participar. Nós temos que ser educados ao processo de participação e ao envolvimento, ao comprometimento com as causas que nós chamamos cívica. Aqui é um conceito antigo, que é o conceito de civismo, em que as pessoas são solidárias e elas participam porque buscam a convivência, né, de todos e deseja que todos possam chegar a um patamar positivo. Né? Vejam, o município deve elaborar o plano de direitos humanos de acordo com o diagnóstico.
Veja, aí, aqui, volta de novo a reflexão e o sentido, porque nós estamos falando do IDH. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, ele me permite estabelecer um diagnóstico do município. Tá? Porque, veja, o plano de direitos humanos tem que reduzir ou erradicar ou acabar com certas violações de direitos humanos que ocorrem naquele espaço. Tá? Então, para que eu possa ter uma atitude, uma medida mais assertiva e que o plano seja mais assertivo, eu preciso de um bom diagnóstico do município. Tá? Hoje, todos os municípios estão fazendo diagnóstico. O Brasil está criando uma cultura, uma mentalidade de formulação de diagnóstico. Os diagnósticos é que dão a sustentabilidade, a sustentação para a garantia e desenvolvimento das políticas públicas. Veja, eu não faço política por um ato de vontade ou de bondade. Faz política com base nos dados. Então, eu tenho os dados para isso. Então, a educação hoje tem um acervo de informações, de dados, a saúde também, a assistência, o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e do Adolescente tem que fazer o seu diagnóstico. Então, todas as áreas das políticas públicas, moradia, segurança, né, justiça, todas têm que ter um bom diagnóstico. Né? É legal quando o prefeito tem essa clareza e faz um bom diagnóstico envolvendo todos os setores do município e comunica esse diagnóstico para a sociedade, porque muitos diagnósticos ficam guardados nas gavetas. Sabe? É importante que todo mundo saiba se tem criança vítima de violação, de abuso, de exploração sexual, se as mulheres estão sendo espancadas, se tem matança das mulheres, se a população afrodescendentes estão morrendo em grandes quantidades, estão sendo assassinadas, se existe uma quantidade de meninos e meninas em conflito com a lei. Tá? Todos esses dados, eles são importantes. Tá? Como que está a violência, as vítimas de assalto, homicídios. Né? Eu tenho que ter todos esses dados com muita clareza para saber como criar os mecanismos de intervenção, como criar uma política de direitos humanos, políticas sociais. Tá? Algumas políticas são suporte para que as políticas de direitos humanos se concretizem, outras é a própria política de direitos humanos que vai tentando equacionar. Tá? Então, esses dados, um bom diagnóstico, ele é sempre importante. Quem pensa em mudar a realidade, em alterar a realidade, tem que pensar em estabelecer e em fazer um bom diagnóstico. Sem diagnóstico, sem entender a realidade, sem compreender a realidade, eu não tenho como estabelecer mecanismos de mediação. Eu não tenho como estabelecer uma mediação entre uma coisa e outra. Né? Eu preciso, o tempo todo, pensar em quanto fazer as práticas de intervenções. Né? E para isso, eu preciso sempre de um bom e de um excelente diagnóstico. Né? O município deve elaborar o seu plano de direitos humanos de acordo com o diagnóstico da realidade, estabelecendo uma relação com os diferentes marcos e possibilidades. Qual o conteúdo? Quando nós pensamos nos conteúdos do Plano Municipal de Direitos Humanos, o que eu devo refletir e como que devo elaborar e pensar e articular isso do ponto de vista dos conteúdos. Né? Temos que pensar na saúde, na justiça, na educação, na assistência. Esses elementos todos constituem aquilo que nós estamos falando de formação dos direitos humanos. E aí estabelecer um plano de atendimento. Os direitos humanos, eles são universais. Eu tenho que pensar neste campo de que os direitos humanos, ele é algo para todos. Né? Não existe direitos humanos para um indivíduo, para um sujeito, mas eu tenho que pensar coletivamente, como isso ocorre, de que forma isso acontece, e estabelecer os mecanismos, né, para que
possamos, de uma forma ou de outra, estabelecer os fluxos e procedimentos das diferentes intervenções neste processo. Tá? Então, a gente tem que sempre estar pensando nesta perspectiva. Né? O município tem a responsabilidade de garantir os direitos humanos, civis, políticos, econômicos, sociais e culturais para todos, independente de idade, sexo, raça, etnia. A sociedade deve participar da formulação e fiscalização das políticas públicas voltadas aos direitos humanos. Vejam vocês, aqui é muito importante que a gente tenha uma clareza, né, desse processo de participação e que é necessário que todas as forças do município, do ponto de vista da política e da economia, participe deste movimento de construção das políticas dos direitos humanos. E que tenha um caráter universal, que é para todos, independente dos seus credos religiosos, sexos e idade. A participação social, ela é democrática. Não se tem democracia sem a participação. E quais são os elementos, já que nós falamos agora há pouco, dos elementos que constituem o PMDH, o Plano Municipal de Direitos Humanos, eu tenho que pensar aqui e refletir nos itens que é necessário para a constituição de um plano. Pensando no plano dos direitos humanos, nós temos que pensar na relação Estado e sociedade. Como que ocorre esta relação, né, entre o Estado? Quais são os mecanismos? Como que o governo, como que o poder local estabelece conexões com a sociedade civil local e vice-versa. Tá? Porque a democracia se faz, refaz, constrói e reconstrói nesta relação entre sociedade civil e Estado. É lógico que a democracia não se pauta só nessa relação, mas também compõe este elemento que nós chamamos democrático. Tá? Um outro elemento que tem que estar presente é o desenvolvimento de direitos humanos e desenvolvimento sustentável. Hoje se fala muito no desenvolvimento sustentável. Né? Nós não podemos pensar a sociedade sem pensar no desenvolvimento sustentável em que respeite as necessidades, as exigências da natureza, do mercado, e da sociedade e dos indivíduos. Um terceiro elemento, né, que nós temos que pensar é em práticas e formas de combate à desigualdade social. Tá? Veja, o Brasil, a desigualdade social ela tem aumentado, tá? Ou ela às vezes cai um pouco, mas não o suficiente. Nós ainda, no ranking internacional, o Brasil deve ocupar mais ou menos aí o 13º ou 15º, tá? No sentido daqueles que têm uma desigualdade social mais perversa. Tá? Nós estamos pensando aí em torno de uns 190 estados, né, ou 180 nações que nós temos aí, e pensar nessa perspectiva, nós estamos refletindo aí que o Brasil ocupa num ranking ruim do 15º. Tá? Então a gente tem que atuar muito no campo para combater a desigualdade racial, desigualdade social, as múltiplas desigualdades que constituem aí os territórios do nosso país. Um quarto item que nós temos que pensar, apesar que esse quarto item ele não é tanto responsabilidade do município, mas o município tem que pensar, refletir e ver como que ele vai impactar a questão da segurança e a questão da justiça. Né? Porque a maior parte das violências elas ocorrem num determinado território. E este determinado território
é que precisa ser alterado e analisar como estabelecer uma intervenção ou uma mediação neste processo, né? E aí nós passamos para o quinto item, que nós temos aí dos eixos, dos itens que precisa ser discutido num plano de direitos humanos. A educação e a cultura de direitos humanos, né? Ninguém nasce sabendo ou respeitando os direitos humanos. As pessoas têm que ser educadas para isso, tá? Nós temos que criar uma educação dos direitos humanos, tá? Cada sujeito, cada indivíduo, tá? Cada cidadão cada um de nós precisamos de um processo pedagógico, de uma educação na linha dos direitos humanos. E o último item, tá? Que ele pertence mais ao governo federal, que nós chamamos de direito à memória e à verdade. Aqui é um pouco as experiências e os sofrimentos das pessoas que foram vítimas da ditadura militar ou dos governos ditatoriais, tá? No Brasil nós tivemos vários períodos, o último que nós entendemos é de 64 a 84, mas tivemos em outros momentos, na era Vargas, em outros momentos o Brasil teve uma ditadura. E aqui precisa ser verificado, porque várias pessoas, né, nem os corpos dos seus entes queridos, das pessoas que elas querem bem, elas encontraram e sabem aonde está, o que aconteceu, né? Então, esse direito aí, ele é importante para poder devolver o direito às pessoas de encontrar, né, saber onde estão os corpos daquelas pessoas que elas amaram, né, e que foram vítimas da ditadura, né? Então, isso é importante. Lógico que esse sexto item não é uma coisa muito própria dos municípios, mas contém no plano nacional e é importante que se reflita. Uma das preocupações, né, do plano, né, é combater a violação de direitos humanos, né? Toda prática de violação, tá? Que afeta, que compromete o desenvolvimento da dignidade das pessoas. Então, quando eu penso num plano de direitos humanos, qual é o foco, qual é o objetivo? É o combate. E não só o combate. O Brasil precisa, e os municípios têm uma necessidade de aprender a lidar com isso, que é a prevenção. Nós atuamos muito na questão curativa e muito pouco na questão preventiva, tá? Se a gente pensar em termos de Brasil, nós gastamos muito em políticas públicas depois que as violações ocorreram, tá? E atuamos muito pouco na questão preventiva. Isso a gente pode pensar na questão do trabalho infantil, na questão do abuso e da exploração sexual, na questão da violência contra as mulheres, o racismo, o preconceito. Nós atuamos muito depois que as coisas ocorreram e atuamos muito pouco no sentido de evitar que essas coisas aconteçam. Então, política de direitos humanos, ela tem um duplo papel. Ela tem que atuar no curativo e atuar no preventivo. Esse é o duplo papel que ela desenvolve. Uma leitura propicia uma visão, né? Então, aí um elemento norteador é o IDHM, que ajuda a avaliar o desenvolvimento das políticas, né? Nós já aprendemos que é uma visão sintética e que permite ter uma clareza do município, né? Como já falei para vocês, o Brasil ele tem aproximadamente aí 5.570 municípios, né? Se pensarmos, seria 5.570 planos, né? Pensando dar conta de todo o território brasileiro, né? É lógico que nesses espaços pode criar aí mais um ou outro município, mas os dados estatísticos do IBGE nos apresentam este dado, então aí esse é o nosso território e por isso nós podemos comparar município entre município. Aí um desafio que você pode conversar com seu colega na sala de aula, no serviço,
por onde você anda, que é de um outro município, pergunta para ele como que é o IDHM do município dele e compara com o seu, para você poder avaliar em que o seu município precisa mudar ou em que o município dele precisa mudar, ou em que o seu tem necessidade de avançar. Não é? Nos municípios, nós já falamos, eles têm aí um conjunto de territórios, né? E por que é importante a gente analisar os territórios? Né? É que tem algumas violações de direitos humanos, outros tipos de violações, que elas são opacas, obscuras, e que no território ela tem uma maior clareza, uma visão um pouco mais aprofundada. Por isso que é importante que a gente sempre faça um estudo mais analítico dos territórios. Tá? E aí você tem aqui um mapa, uma cartografia que lhe permite dar uma olhada aí nos 5.000 e tantos municípios do Brasil. Tá? Os planos, eles constituem a política da vida do município, né? Ele implanta, e a população, quando se faz implanta um plano, a gente tem que trabalhar com a ideia da escuta e da valorização dos sonhos saudáveis das pessoas. Lógico, nem todos os desejos, nem todos os sonhos das pessoas podem ser efetivados, mas aqueles que são saudáveis e que afetam a vida coletiva e que colabora na melhoria da qualidade da vida coletiva, é nesta perspectiva que nós estamos refletindo, é nessa perspectiva que nós estamos falando. Né? Estamos pensando uma política da vida, e a política da vida é pensar na qualidade, na melhoria para todos. Né? O crescimento de cada pessoa, é importante que a gente tenha essa clareza, repercute nas ações e no planejamento da política municipal. Né? Nós estamos pensando aí numa coisa de construtividade. Né? É importante que a gente tenha convicção também que, além da violação de direitos humanos, nós temos que ter a convicção de que a desigualdade ela impede o desenvolvimento das pessoas. Tá? Ela impede o desabrochar da vida das pessoas, tá? Seja de qual natureza. Tá? E isso é importante, tá? A gente ter sempre essa clareza quando estamos participando, quando estamos lutando e discutindo, seja como profissional, seja como gestor, seja como cidadão. Tá? Por quê? O que nos coloca como desafio, e coloca como desafio para vocês, ou temos uma cultura da paz, tá? Ou lutemos por uma cultura da paz, ou nós vamos estar aí condenados à barbárie, à violência sem fim, à destruição da vida das pessoas. Tá? Então, esse é o desafio da sociedade contemporânea, esse é o desafio do Brasil, é o desafio que está posto no seu município, o que fazer para a construção de uma cultura da paz em detrimento de uma cultura da violência ou da barbárie. Né? Nós temos essa situação e, no começo desta viagem, você deve ter postado no ambiente, é importante retomar isso para que você possa dar uma olhada agora, assistindo às videoaulas, dá uma olhada de como você construiu a questão do ambiente virtual, né? Como você postou as suas tarefas, suas atividades, né? Porque essas atividades e essas tarefas, elas têm uma finalidade, um objetivo, que é construir uma cartografia, um mapa da realidade brasileira e focado naquela ideia do local. Tá? Pensamos globalmente, mas temos que agir local, porque é ali no local que ocorre a transformação. Esse foi o nosso desafio quando começamos esta viagem que nós fizemos. Né? E como os pontos de maior incidência afetam as relações cotidianas. Tá? E aí você tem uma imagem para pensar a cidade, refletir a cidade
vendo as relações sociais globais, locais, naquela era que nós chamamos a era dos direitos humanos, né? Os direitos humanos são para todos, e aí um conjunto de perguntas para nós ir finalizando a nossa colocação e a nossa fala. É observar essas questões, o que mudou, o que contribuiu para isso, como você avalia a realidade e o seu cotidiano. Por que fazer, como fazer, compartilhe com as pessoas esse desafio. Em síntese, o Plano Municipal de Direitos Humanos busca traduzir de formas práticas as convenções, os pactos internacionais, a Constituição brasileira, o Plano Nacional de Desenvolvimento e outros planos. Governo, para que sejam aplicados no município, ele define os conteúdos específicos para políticas públicas local. Tá? Veja, então quando a gente pensa nesses conjunto de ferramentas, no marco legal, o marco jurídico, né, o marco teórico, o marco situacional, esses três elementos integrados nos permite repensar e reconstruir aí o que nós chamamos de uma política do bem-estar no município. Muito obrigado, né, por todos esses momentos que nós pudemos interagir, e até uma próxima oportunidade.